Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho de um relatório setorial que a gente vai divulgar esta semana, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui quais são os grandes tópicos desse relatório que vocês vão poder acessar na seguida em nossas redes sociais, tá bom? Então a gente dividiu os setores em quatro grandes blocos, tá? Aqueles que cresceram com a pandemia e que possivelmente vão continuar tendo um bom desempenho na sequência, os setores que tiveram um aumento de demanda no decorrer da pandemia, mas que devem voltar à normalidade logo após o coronavírus, os setores que tiveram forte queda ao longo da crise, mas que possivelmente vão se recuperar rapidamente, e finalmente aqueles que estão sofrendo muito com a crise e que provavelmente precisarão se reinventar num futuro próximo, tá? Então, um exemplo do primeiro bloco, a gente vai dar aqui para as compras online, que obviamente foi o setor que possivelmente mais cresceu no início desta crise, né? Tanto em termos de faturamento, quanto na questão de novos clientes. Então, é um setor que pode se beneficiar no futuro justamente por conta da inclusão de novos clientes. Então, gente que não comprava antes de forma online passou a comprar e é provável que continue utilizando desses serviços aqui mesmo após o pico da pandemia, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho também do setor farmacêutico, que ele está tendo um bom desempenho. A gente teve um aumento grande aí nas vendas no mês de março nas farmácias, não somente por conta de remédios, mas também por conta de compras de produtos de higiene pessoal. Então isso deu um up muito grande para esse setor. Então é possível que a gente veja um recuo, como a gente já viu no mês de abril, principalmente nas vendas do setor, tá? Imediatamente após o pico da pandemia. Então é um setor que pode se estabilizar um pouco logo depois que tudo isso passar. E além disso, é um setor que tem perdido muito espaço também para produtos importados. Então vamos ver como ele vai se comportar aí logo depois da pandemia. Um exemplo do terceiro bloco é o setor de vestuários, tá? A gente tem uma esperança aí no setor de que haja uma melhora lá na frente, porque é um setor que sofreu bastante e está sofrendo ainda, né, com esta crise, justamente porque as lojas estão fechadas, o fechamento das cidades foi muito negativo para esse setor. E outra coisa que preocupa bastante, que foi um setor que demitiu bastante, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda, o gráfico de baixo, o pessoal empregado desse setor já vinha caindo há um bom tempo e nos dados mais recentes mostrou uma queda mais acentuada, tá? Então vamos ver como que isso vai, se é um setor que pode se recuperar ou não logo depois da crise, considerando aí uma volta da normalidade nos próximos meses e principalmente mais para o final do ano, que é um setor que se favorece aí com as vendas de fim de ano. E por fim, o setor de turismo, que é um setor que sofreu bastante, teve um prejuízo imediato, né, logo depois do início da crise. Então a gente vê aí que teve perdas mensais de faturamento muito relevantes desde março, tá? Essa perda mensal ela até aumentou nos outros 2 meses. E além disso, o índice de volume de serviços que o IBGE calcula também teve uma queda bastante preocupante, tá? Lembrando que turismo está dentro do setor de serviços, que é um setor bastante importante para a nossa economia, pois representa 70% do nosso PIB. Então, por isso que a gente pode ver uma queda muito grande da nossa economia no final desse ano por conta desses setores ligados mais a serviços que tiveram um prejuízo muito grande com o coronavírus, tá? Então, o que esperar aqui para frente agora? É claro que a pandemia ela vai deixar sequelas graves para vários setores, contudo, aqueles que souberem se reinventar poderão se sobressair lá na frente, né? A gente já tem visto um pouco disso em alguns setores. Então, quais serão as novas tendências? É uma das perguntas que a gente tem para responder e que ainda não se sabe muito bem. Como que o novo padrão de consumo ele irá se perdurar, né? Vai continuar sendo assim ou ele vai mudar novamente? E eu acho que tem um detalhe importante também para falar, que a gente até já soltou um relatório falando sobre isso, a respeito do agronegócio, né? Que é um setor que pode pesar do outro lado da balança aí, para tentar conter um pouco a recessão que a gente vai ter, né? Porque é um setor que pode se beneficiar bastante, principalmente depois da pandemia.
Agora, mais que necessário também, a gente vai depender muito aí do andamento das reformas, principalmente a tributária, no sentido de contribuir, de fornecer uma ajuda maior para os principais setores da economia, para ver se a gente consegue com que essa recessão não seja tão grande por conta disso. Então, vamos depender bastante aí também das reformas para auxiliar vários setores. Então, a gente vai continuar acompanhando. Eu espero que vocês gostem do relatório. A gente vai divulgar agora nas nossas redes sociais e também vamos mandar e-mails para os clientes. Então, fiquem à vontade para repassar. Obrigada. Ótima semana a todos e bons negócios.